Olá, esse é o Na Casa do Povo, o podcast da Câmara Municipal de Campinas, produzido pela TV Câmara Campinas, e que a cada episódio bate papo com um vereador aqui da Câmara, justamente falando não necessariamente sobre política, mas quem são esses homens e mulheres que vieram do povo e hoje fazem parte aqui do Legislativo Campineiro, quais são as suas histórias, sua família, seus amigos, do que eles gostam, como tem sido para eles aqui ser vereador e vereadora. E hoje, o nosso convidado é o vereador Marrom Cunha, e eu já vou me apresentar. Olha, meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos cacheados com mechas loiras, tenho olhos castanhos, 1,55 m, hoje eu estou com uma blusa florida. Ao meu fundo nós temos aqui o estúdio da TV Câmara Campinas, do nosso podcast Na Casa do Povo, que é todo preto também. E agora eu converso com o vereador Marrom Cunha. Mais precisamente, eu vou conversar agora com João Batista de Paula. Vamos ver quem é João Batista de Paula. Seja bem-vindo, Marrom Cunha. Peço, por gentileza, que já faça a sua audiodescrição também. E, claro, o que todo mundo quer saber, o que tem a ver João Batista de Paula e Marrom Cunha. Olá, aqui é o vereador Marrom Cunha, meu nome é João Batista de Paula, mas primeiro vou me apresentar. Sou moreno claro, olhos castanhos, 1,78 m, forte, estou de camisa vermelha e calça jeans. Tá certo, então tira essa... Eu confesso que, inclusive, quando fui fazer, sempre a produção manda o material para a gente fazer uma pesquisa, aí tava lá, João Batista de Paula, eu falei, gente, mas não tem nenhum vereador com esse nome, João Batista de Paula. É o Marrom Cunha, porque a gente sempre fala Marrom. Conta essa coisa do nome e do apelido, Marrom. Primeiro, já vou explicar para você. Eu nasci numa cidade, era tão pequena, se um boi caísse, o rabo ficava para o lado de fora, para você ter uma ideia. Então, no sítio, eu tive uma complicação na hora do parto, Tive complicação que a parteira não conseguiu fazer, meu pai teve que fazer todo aquele trâmite. E nasceu em casa, então? Em casa. Aí o farmacêutico veio, conseguiu fazer através de FORSP. Meu nome era para ser Paulo César, Sim. Já mudou tudo. E minha avó fez uma promessa para ser João Batista de Paula. Já que tinha dado certo o seu nascimento. Isso aí. Então, toda essa história aí, a casa pegou fogo, virou um sarceiro lá. Mas no dia do parto? No dia do parto. Esqueceram em cima da máquina. Não, virou uns felizes, eu tô esquecendo de mim. Mas por que a casa pegou fogo? Porque ficaram todo mundo feliz e tal, aqueles frango caipira, porco, e largaram eu sozinho lá. A sorte que eu já falava mamãe, papai, eu nasci. É verdade. Tem história. Tá bom. Deixa eu falar pra você, Mira, foi tão engraçado que eu já nasci com 4 dentes. Pra você ter uma ideia. É mito não, isso? Não, mito não. Até hoje eu desconfio que eu saí de Marilândia do Sul com 4 anos, eu desconfio que expulsaram nós da cidade, porque era muito feio. Era muito feio. Meu Deus. Então foi assim que surgiu o João Batista de Paula. Aí, em agradecimento. Em agradecimento à minha avó, que já é finada. E eu descobri que chamava João Batista só quando entrei na escola, porque minha mãe sempre chamava de Paulinho. E sim. Marrom foi com 8 anos de idade. Então, até entrar na escola, você era o Paulinho. Paulinho. E como foi, então, a infância do Paulinho? Vamos falar assim, uma infância pobre, mas uma infância gostosa. Você disse que nasceu numa fazenda, que cidade que era? Marilândia do Sul. Marilândia do Sul fica no Paraná? Paraná. No Paraná. Isso, viemos de trem, eu tinha 4 anos de idade, E naquela época a gente ajudava até o pai a carregar as malas. Era filho único? Não, nós somos em 3. 3 irmãos. 3 irmãos. E eu perdi uma irmãzinha, com 3 dias de idade. Então, 4 irmãos, 3 vieram aqui para Campinas. Sim. Cheguei com 4 anos de idade. Então, eu falo assim que eu tive uma infância assim que eu acho que poucos eu digo assim, que vai ter esse privilégio que eu tive. Meus pais maravilhosos, perdi meu pai, já vai completar agora em 5 de julho, 23 anos que ele faleceu, mas foi uma pessoa que me ensinou o que é a vida, Deus de pequeno, aquela época CCTC, peguei ônibus com 7 anos de idade para vir engraxar aqui no centro, vender doce, então aquela loucura. Então Paulinho, quando chegou em Campinas, foi morar onde? Com a família? Jardim das Bandeiras, que hoje é onde tem o macro ali. Sim. Nós mudamos ali. Tá. Era praticamente mato, chegamos em 71. Sim.
E ali nós começamos nossa história. E aí, com 7 anos, já pegava o ônibus sozinho e trabalhava como engraxate aqui no centro de Com Campinas? 6 anos já vendia suquinho Suquinho? para comprar meu primeiro chocolate. Uau, ó, eu já começou a ter uma visão, né? Sim. E aí vinha para o centro e trabalhava como engraxate. Sim. Ali perto onde tem hoje aquele lugar. Onde é a Guarda Municipal hoje? Ah, na Moraes Salles. Ali que era o terminal. Tá. Então era ali. Ficava até meu horário de escola, retornava, aí depois ia para a escola. E aí, que era na Vila Mimosa Celestino de Campos. Quando foi para a escola, repete o nome da escola. Celestino de Campos. Existe até hoje essa escola? Até hoje. Tá. Inclusive eu tenho que voltar lá, porque lá eu fui o melhor jogador de basquete com essa altura. Ah, daqui a pouco então vai contar Mas desse o bom é jogo que eu tenho de diploma, né? É verdade. E aí quando foi para a escola, por quê? Foram os amigos que começaram a te chamar de Marrom? Como foi isso? Não, o Marrom surgiu assim. Eu tinha um tio meu que ele veio do Paraná também, depois com 18 anos, para jogar no 15 de Piracicaba. E eu também tentei ser jogador de futebol, mas não deu certo. E ele veio e morou com a gente. Então, todo domingo ele pegava para assistir o jogo, aos jogos, né? E teve um dia que eu estava sortando pipa, sem camisa. E eu tinha aqui, uns 8 anos de idade, mais de 9 anos. Aí minha mãe gritou: ô Marronzinho, vem logo para cá. Aí meu tio lançou esse Marronzinho no meio do futebol, no meio da turma, e aí virou Marrom. Acabou o Paulinho, era Marrom. Acabou o Paulinho, acabou o João. Só as empresas que eu trabalhei que me... Quando fala João, eu falo, você trabalhou comigo, lá dentro você queria me enganar. Nem nas escolas chamava de João. Só o RH é que sabe, Sim, então, só. que o seu nome é João Paulo. Quando eu falo meu nome, a turma assusta. Tá, até então, Marrom tá explicado. Mas e Cunha? Por que Cunha? Porque, olha, você acabou de dizer, João Batista de Paula. Por que Cunha, então? Pra você ver, por isso que eu acabo falando pra você de novo, eu nasci tudo errado. Porque meus irmãos assinam Cunha, porque minha família é Cunha. Ah, tá. Aquela parte do meu pai. Então, quando eu nasci, ficou João Batista de Paula, que eles falam que é o nome completo do santo, e esqueceram de colocar João Batista de Paula da Cunha. Ah, então, entendi. por isso que... Aí tem pessoas que falam, mas por que Cunha? Porque justamente foi isso que aconteceu, esqueceram até de colocar. Aí eu tenho os tios, que quando eram vivos, mais velhos, falaram assim, ó, você não sabe, mas você foi adotado, porque a sua cor é diferente dos seus irmãos, tudo. Então, quando eu tomando uma cervejinha, eles iam essas brincadeiras comigo. Ah, agora então, entendi. O Cunha, porque nós tínhamos um comércio. É o sobrenome da sua família, Cunha. Sim. E a gente tinha começamos com uma padaria, a padaria chamava Padaria e Confeitaria Cunha, e depois compramos um mercado chamado Supermercado Cunha. Lá no Jardim das Bandeiras ou não? Aqui já na região do Campo Grande. Tá, então o Marrom, criança, cresceu até uma certa idade ali no Jardim das Bandeiras e depois foi lá para o Campo Grande. Mas que bairro que era lá? Chegamos lá em 84, Florense? no Jardim Florense. Jardim Florense 1 ou 2? 2? O 2. Isso. Tá, o 2 é a parte de baixo, do trem. Tá. Chegou lá e aí a sua família que montou esse comércio lá? Foi os irmãos. Começou meus 2 irmãos. Nessa época eu era gerente da Panko. Tá. Gerente da Panko, aí chegou uma época que eles chamaram eu para a gente entrar junto e para a gente comprar um mercado maior, né? A gente chegou a ter 28 funcionários, tudo. Então nós ficamos ali, ao total, com comércio, ainda tem lá hoje. Na época, eu junto com meus irmãos, uns 15 a 16 anos. Tá, isso junto. era um supermercado? Começou como padaria. Começou como padaria. Sim. Mas e aí, o gerente de uma distribuidora de pães foi gerente da padaria ou foi também ajudar a fazer pão? Falar a verdade, eu gosto de aprender as coisas. Tudo que eu gosto de fazer com muita dedicação, eu tenho amor pelo aquilo que eu faço. Então, as empresas que eu trabalhei, eu sempre fui supervisor, gerente, então eu me dedico muito. Eu acho que independente de você trabalhar para as pessoas, com profissionais, porque tudo que você faz com o coração, independente se você é patrão ou funcionário ou colaborador, eu acho que existe essa importância muito grande. Às vezes você vê situações que pessoas que querem sair da empresa começam a dar relaxo, começam a dar mancada mesmo para arrumar motivo, né? Eu acho que isso aí não é importante, você tem que sair com as portas abertas. Então, acho que por onde eu passei, eu sempre tive uma coisa comigo. Se o meu patrão chegasse com um carro zero, eu falava, um dia eu vou chegar lá também. Tá certo. Mas aprendeu a fazer o pão? Muito bem ainda. Ah, então Marrom Cunha também é padeiro, é isso? Faz de tudo. E depois vender até pão congelado. Ai, meu Deus, tem pão congelado também? É muita história, depois aí chega lá. Ah, entendi. Então fazia sonho também? Nós sonhava direto. Direto? Olha, eu lembro que uma vez, Marrom, eu conheci o pessoal que a gente
morava lá no Nóbrega e tinha um pessoal, até hoje eu fiquei pensando, eu tinha um pão lá no bairro que era de uma padaria bem gostosa. E aí depois, quando a gente cresce, a gente vai conhecendo, eu lembro que na época tinha um pessoal que pegava a molecada tudo acordava cedinho para ajudar a fazer o pão logo cedo. E a molecada falava que fazia cada festa, que depois eu falava, meu Deus, como que a gente comia esse pão e nem sabia o que eles estavam fazendo, né? Então, a gente, quando pensa, assim, sempre a padaria do bairro é aquela coisa que dá aquele sentimento na gente, a padaria... Hoje a gente compra pão em mercado, em supermercado, mas antigamente tem aquela coisa, aquela padaria do bairro, eu gosto de comprar o pão ali. E tinha bem essa coisa além de fazer o pão também, da ligação com os moradores ali do bairro, né? É porque tudo faz parte. Eu vim de um processo assim, ó. Comecei muito cedo a trabalhar. Eu sempre falei para meu pai e para minha mãe, falei, eu sou uma pessoa independente, eu quero ajudar vocês, mas eu não gosto de pedir. Eu tenho um defeito muito grande, até para voto eu tinha uma dificuldade muito grande para pedir. Então, eu lembro muito bem, não sei se alguém daqui, acho que tem muita gente que conhece, o Eldorado quando pegou fogo, Sim. Eu era carrinheiro lá. Então eu tomava conta desses carrinhos. Sim. Aí depois eu fui chamado para trabalhar numa empresa, numa escola de inglês, no Cambuí. Depois foi para o aeroporto de Viracopos, na parte administrativa. Então, assim, fiz esfirra com a senhora, acordava 4h30 da manhã. Então, se eu for falar tudo que eu já fiz na minha vida... Já trabalhou em muitos setores. Muito. Eu sempre fui uma pessoa assim que... A minha filha que fala, o senhor vai no lugar que o senhor conquista, o senhor quer para outra área. Sim. Mas eu sou assim. E foi dessa vivência sua lá no Florence, ali no seu comércio, que você estabeleceu ali as amizades, estabeleceu aí esse círculo, digamos, que faz parte hoje da sua vida? Não, sim. Como assim? Eu sempre parte de esporte, fiz teatro nas escolas, eu era participativo, nós gostávamos de gincana, nós mesmos que criávamos. Então, eu sempre fui uma pessoa que teve muito conhecimento, tanto quando começou ali no Bandeira, como no Florence. Então, a gente tem toda uma história. Por exemplo, quando eu mudei para Florence, nós criamos um grupo, pra você ter uma ideia, o grupo dos Bros. Que é isso? De dança? Não, era um grupo do pessoal que gostava, uns gostavam de dançar, era a época dos menus, né? Esse fica zoando até hoje. Vai dizer que dançava menudo. Não, porque se chamava de Roy, eu falei, não, nem vou dançar, porque senão vai dar problema aqui, né? Meu Deus do céu. Então, nós criamos os Bros aí, e foi muito legal, porque o que acontecia? Eu coloquei lá, falei assim, só entra nesse grupo quem não usa droga, pode tomar uma cervejinha e tal, mas, detalhe, não dever para ninguém, ser uma pessoa limpa, tudo. Era só homens mesmo. Sim. Era molecada, eram os jovens, porque, 16, 17 anos. Hoje ainda tem muita coisa disso na periferia. A gente sabe, a gente que veio da periferia, eu também vim da periferia. E hoje até a gente vê assim, que muitos amigos nossos que estudaram com a gente, alguns nem estão mais vivos para contar a história, sim, justamente porque acabaram nesse meio. Aí você fala assim, poxa... Perdi muitos amigos. Tem essa parte também triste, mas os Bros foi muito legal. Foi até eu tenho um amigo meu, que hoje ele ficou na cadeira de roda, que ele teve um acidente, já faz muitos anos. Aí eu até fui um dia visitar ele na casa dele, ele mostrou a carteirinha dos Bros, né? Tinha até Vocês fizeram carteirinha? Não, tudo. Foi um negócio muito bem feito. Um clube mesmo. E aí, na realidade, aí eu comecei a trabalhar, fazer outro tipo de coisa, aí comecei a construir, aí praticamente eu criei os Bros e eu mesmo acabei, e até hoje, aí quando eles mostraram a carteirinha para mim, eu até me emocionei. Precisa fazer então um reencontro dos Bros, hein? Precisa. Quem era Bro, gente, procure Marrom Cunha para fazer um reencontro dos Bros, né? Muito da hora, muito da hora. Olha, pensa num negócio assim que era fascinante. Pô, o pessoal queria estar perto de nós. Sim. Sabe? Era um pessoal bacana, para frente. Alto astral. Não, eu falava assim, lamentação, meu, para lá, aqui é para frente, independente de como você tá, independente como... Mas aqui nós sempre ser para frente, sempre trazer alegria, trazer essa coisa, porque nós tínhamos os grupos lá, nós formávamos grupo de jovens, montava time, montava de vôlei, então nós fazia era muito bom, uma época maravilhosa. Inclusive você disse que quase, né, tentou jogar profissionalmente, como que é essa sua relação com o esporte? Ainda tem uma relação até hoje? Joga bolinha de fim de semana, alguma coisa assim ou não? Hoje está mais tranquilo? Não, na realidade, eu decidi parar com futebol com 30 e poucos anos, 35 anos de idade, porque falei que ali chegou e aí nasceu minha segunda filha, o domingo já era mais, então eu pensei, não, eu vou ficar com a minha família. Aí eu falei, para não parar, eu parei de jogar bola. Aí com 40 anos, voltei a jogar para um time, eu falei, quem viu, é o último.
mas eu dediquei muito ao esporte. Eu passei por 3 clubes, né? Um deu certo na minha fase de adolescência, não deu certo aí, mas eu tô no meio. Sim. Tô no meio porque eu ainda ajudo garotos, ainda levo garotos para... O esporte muda vidas, né? Ah, eu adoro esporte. Tá certo. Você disse que, inclusive, parou de jogar bola quando sua segunda filha nasceu e tudo mais. Quando, então, o Marrom Cunha começou nessa coisa lá no Bros ainda, que começou a namorar? Como que foi meio essa história? Então, o Bros foi por isso mesmo, que daí eu comecei a namorar tudo, e aí esse tempo, né, porque é aquela época nossa, por exemplo... Era só homens no Bros? Só homens no Bros. Mas, então, e naquela época, como era uma época assim mais... Isso vamos falar aí de 86, então... Se você arrumasse uma pessoa bacana, uma pessoa que realmente você ia falar assim, pô, essa vai ser para minha esposa, você acabava casando até cedo, porque eu casei com 23 para 24 anos. Hoje é considerado cedo se isso, colocar né? entre namoro e casamento, eu estou junto com a minha esposa há 37 anos. Uau! Então, eu estou junto há 37 anos. Ela foi praticamente sua primeira namorada, ou não? Eu acho que ela teve um namorado lá. Você também? Eu não, eu fui a primeira. Ah, tá certo. Então, olha. E falando nisso, gente, eu vou mostrar aqui. A gente tem um pouquinho dessa história aqui. Eu vou pedir a gente receber umas fotos que. Olha aqui, para um pouquinho. Olha aqui. Não, era Menudo mesmo, viu? Era Menudo, eu sei porque eu era fã do Menudo. Era Menudo. Olha que lindos, né? Esse casal. Esse foi 90. 15 de setembro de 1990. Que lindos, olha, o casamento do Marrom. Foi aqui em Campinas mesmo, esse casamento. Na Igreja do Carmo. Na Igreja do Carmo. No centro. Ah, muito legal. Ó, a gente tem hoje, daqui a pouco a gente vai mostrar mais, a família hoje constituída do Marrom Cunha. E aí, quando veio a primeira filha, Marrom? A primeira filha veio em 21 de julho de 1992. 92. E esse momento do casamento aí, essa questão que você fala com carinho da sua esposa, a gente já vê os olhos marejados, como que é essa caminhada, escolher uma pessoa, hoje, inclusive é muito difícil essa questão, né, de escolher a pessoa. Assim, quando a gente fala em relacionamento, já fala da primeira filha, porque a minha primeira filha é deficiente, parte motora física, né, então, e nós éramos um casal muito novo, nós planejamos o filho, tanto é que nós casamos em 90 e fomos ter a Priscila em 92. Tá. Então fizemos toda a programação, terminamos nossa casa. Então foi tudo assim planejado. E ela veio com problema, então ela nasceu com problema. Teve várias dificuldades. Mas já na gravidez, naquela época não tinha como saber antes. Não percebemos, não foi percebido nada. E aí ela nasceu, tanto é que eu falo assim que ela nasceu tão perfeita e bonita que no outro dia eu fui levar flores, fui fazer tudo aquele, chamei meus tios, minhas tias, e chegamos lá, eu não achei nenhum nem outro, nem ela e nem... Aí eu consegui achar ela, perguntei para ela assim, cadê a Priscila, né? Ela falou, nem eu sei. Aí cheguei eu entrei na UTI, para você ter uma ideia. Era aqui na maternidade? Entrei na UTI, autorizaram eu entrar porque eu queria ver ela. E ele falou, mas o que está acontecendo com ela? Ela não chorou. Ainda fui, dei um beliscão nela assim, né? Eu falei, ela chorou. E aí veio todo esse processo, né? Minha esposa teve que aprender a passar sonda, teve que abandonar. Lá na maternidade, então, horas depois do nascimento, que já foi diagnosticada essa questão. Não, até hoje ela não tem diagnóstico. Tá. Ela nasceu com APGA1. E aí, o que aconteceu? Ela ficou internada, não sei se foi 3 meses, só que ela se alimentava por sonda. Ela não conseguia se alimentar por... Então, minha esposa teve que aprender a passar sonda, teve todo esse processo, fisioterapia desde quando nasceu. Vocês novos. Novos. Então, eu acho assim, acabou... Eu até falo para ela assim, que na época, nós passamos até uma dificuldade no casamento, entre relacionamento, porque eu me sentia culpado, e ela falava, não, virou tudo aquele... E eu falei assim, então foi uma fase assim de, vamos dizer, de aceitação, né? Porque, muita resiliência. Muita. Mas eu fui uma pessoa assim, tanto ela como eu, fui muito paizão. Eu fui da época que andava com a minha filha com sonda, careca, andava no meio da rua, as pessoas até olhavam porque achavam aquele negócio, na época, era um negócio diferente. Sim. Às vezes tinha uns barzinhos lá, eu ia com ela, tudo, o pessoal falava, ô Marroncei, fala, não, cara, você é louco, isso aqui é minha filha. Então eu acho assim que, independente do que eu acho que manda é o amor, o carinho. Sim. Hoje minha filha, você é louco.
Nem tem palavra minha filha. Ah, é? Não tem palavra para sua Não, filha? não. Ah, tá. Então, daqui a pouco a gente vai, né, falar um pouquinho, mas eu acho que tem uma pessoa que tem uma palavra para você. Essa pessoa, justamente que você até agora está falando, que passou os melhores e os piores momentos com você, Marrom. Vamos ver o que Esse é é essa seu. palavra. Pode não parecer, Esse é seu. mas o Marrom é uma pessoa tímida, porém de muita fé. Ele tem muita autoestima e isso acaba que cativando as pessoas. Ele também é muito brincalhão e muito espontâneo. E o que eu tenho para deixar aqui para ele é que ele não mude, que ele continue sendo a pessoa que ele é, que eu tenho certeza que ele já alcançou o maior propósito dele no momento, que foi constituir uma família e estar na posição que ele está hoje. E o que eu tenho para te dizer é que você continue sendo essa pessoa simples e humilde que você é. Te amo muito. O que dizer, né, Marrom? Se for para eu me escutar tudo isso. Esse que é o problema, né, gente? Olha, a companheira, a esposa do Marrom Cunha, falando justamente disso que o Marrom está mostrando até agora para a gente. A Edilane fala dessa simplicidade, dessa humildade, e o que você colocou, onde você vai, faz amizade, está com o pessoal, essa questão, por exemplo, naquela década lá de 90, com a sua filhinha, indo, onde eu vou, ela vai, não importa, não tem problema. Não existe diferença. Isso. E foi aí que você teve momentos em que você e ela tiveram que chegar e justamente colocar em alguns lugares que vocês queriam ir, não existe diferença? Tiveram que se impor em algum momento ou não? Era uma época muito difícil. Mal se falava em inclusão, né? Então, eu acho assim, nós caímos nas pessoas certas, nas fisioterapeutas certas. Então, foram pessoas que chegamos até a PUC, e ali teve pessoas maravilhosas que, vamos te dizer, a palavra certa, adotaram nós. Que bom. Um casal novo, nas minhas condições eu ia lá. Então, eu acho assim, tudo foi se encaixando, pessoas boas estiveram perto da gente também, pessoas que nos deram muito apoio, sabe, as fases mais difíceis. Então, eu só tenho a agradecer. E eu sempre falo para as pessoas, às vezes você tem seus filhos maravilhosos, você reclama da vida do quê? A coisa E quando veio a segunda filha? A segunda filha é outra corajosa que foi ela. Porque a Priscila tinha 7 anos de idade, e aí minha esposa resolveu engravidar. E eu até falei, mas e aí, nós não temos nenhum diagnóstico, não temos nada. Você está preparada para isso? Ela falou, não, estou preparado para isso. Naquele momento, você teve medo de ter uma segunda filha com algum problema em relação à saúde? Sim, eu e ela temos um grau de parentesco longe. Nós viemos do mesmo lugar. Eu peguei ela no colo com 1 ano e meio de idade. Então, sua mulher? Quando ela nasceu. Ela também é de Marilândia, ela então? É de Tamarana, cidade vizinha. Cidade vizinha. Aí meu sogro falou, cuidado, hein? Cuidado aí que... Aí meu pai falou, vai ser o seu futuro genro. Olha, uma brincadeira, brincadeira eu falo virou que ela me segue. Eu mudei para Bandeira, eles mudaram para Bandeira. Aí eles foram Florença, nós que fomos Florença. Então e nós não tínhamos, assim, contato. Mas não se conheciam. Essas coincidências não foi uma família que trazia a outra. Não, tinha nada a ver. É que a avó dela é irmã da minha avó. Então vocês são primos, né? Terceiro grau. Terceiro grau, mas é primo. Mas tem grau. Então, nisso aí fizemos todos os exames, e eles falaram, não tem problema algum, não tem problema nada e tal. Aí a Marcela veio, a Marcela nasceu com 8 meses, com 1,8 kg, um toquinho, eu brinco que eu tirei ela com uma caixa de sapato lá de dentro Um toquinho mesmo, né? Mas ela foi muito bem acompanhada no Unicamp, né? Porque justamente nós escolhemos a Unicamp pelo problema da Priscila. Sim. Deu tudo certo e tá aí. Tá. E depois teve ainda uma terceira filha. Teve mais uma. Quando foi? Marcela já estava com quantos anos nessa época? Marcela, 3 anos. 3 anos. 3 aí não anos. esperou tanto como tinha feito com a Priscila. Aí né? a Marcela já estava bem, tudo aí veio a Mariana. Sim.
Mariana também foi planejado ou veio sem esperar? Eu acho que ela planejou. Eu acho que ela queria um menino. Ah, tá. Então Pra quem acompanhar planejou eu. foi a Edilane. Ah, entendi. E hoje, como que é para você, né, ser pai de 3 meninas, né? Até você falou, ó, acho que ela queria um menino, mas como que é para você ser pai de 3 mulheres? Você que vive no mundo do esporte, no mundo do futebol, como que foi pensar? Será que eu consigo levar as meninas também? Você falou no início que levava a Priscila, inclusive, nos ambientes onde você ia. Deu para fazer isso com as outras 2 também? Todas elas. Todas as velas eu fiz todo esse. Hoje eu digo assim: é um orgulho muito grande. Às vezes as pessoas falam assim, meninas, mas eu ainda falo que as meninas têm mais amor. Eu sou muito apegado à minha família. Então eu com as minhas filhas, nós temos uma liberdade que eu até falo para elas: para um pouquinho aí que vocês são demais. Sim. Então, isso foi uma coisa assim. Para mim foi maravilhoso, e essas 3 filhas minhas com a minha esposa, quando eu tive uma parte difícil financeira na minha vida, elas fizeram parte disso comigo, de tudo que aconteceu, me deram força, superação. Então, por isso que eu falo da importância, hoje, para quem tem, que nem eu tive uma pessoa com deficiência, hoje, para todas as pessoas que hoje, dependendo dos filhos, é só vir com saúde e que seja essa coisa maravilhosa. Para mim, para mim, tanto faz ou mulher. Marrom, e toda essa admiração que você tem por essas 3 meninas, eu tenho certeza que elas também têm por você. Inclusive, elas também deixaram aqui um recado pro paizão. Vamos lá? E aí, morcegão, tudo bem? Pai, eu tô aqui pra te falar o quanto o senhor é especial, o quanto o senhor é guerreiro, o quanto o senhor lutou pra chegar onde está. Eu te admiro muito pela sua persistência, pela sua força de vontade, pelo tanto de pessoas que você conhece, pelo tanto de amigos que você tem, pela pessoa que você é. Aonde você passa, você contagia todo mundo. E principalmente, eu admiro muito você ser humilde. Isso você nunca deixou de ser. Igual aquele dia que a gente conheceu aquela moça da barraquinha no pastel, em que ela jamais falou que imaginou que você era vereador, pelo jeito que você estava lá. E que o senhor continue sempre essa pessoa, que o senhor é humilde, que vai nos lugares de chinelão, e é essa pessoa que eu mais admiro. Então, pai, eu te desejo tudo que existe nessa vida. E eu só tenho a agradecer tudo que o senhor fez por mim, pela Lu, pela nossa família. E é isso. Falou, morcegão. Ele sempre foi uma pessoa muito carismática, muito brincalhona, muito chata às vezes, mas eu sempre gostei de acompanhar muito a evolução dele, porque ele sempre foi uma pessoa que tem uma luz que atinge a gente, que é gostoso de ver e de sentir, acompanhar. Desde muitos anos atrás, como eu falei, eu gostei de acompanhar ele, né? E de uns 5 anos pra cá, que eu fui ficando maior, eu sempre vi ele sentado na mesa com os vídeos, assistindo vídeos motivacionais. Isso foi uma coisa que eu sempre levei comigo, que quanto mais a gente fica vendo coisas boas, mais coisas boas acontecem. Então, foi uma coisa que eu sempre admirei muito nele. Sei que pra você não deve ser nada fácil conviver com 5 mulheres dentro de casa, mas é isso, pai. Te amo muito. Um beijo. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Como pai, né, eu não tenho nem o que dizer. Ele sempre foi um pai muito presente, companheiro, sempre ajudou a gente, sempre nos motivou, tudo, desde criança até hoje. Ele sempre esteve ao nosso lado, incentivando a gente nos nossos sonhos, né, inclusive eu sou designer de sobrancelhas e ele me ajudou muito nisso. O meu pai, como vereador, não tem nem o que dizer, né? Até hoje ainda não cai a ficha dele, do poder que ele tem em trazer oportunidades para a comunidade, porque foram muitos anos de batalha, né? Ele, minha mãe, a família em si, né? Os amigos, porque a gente teve 2 percas, né? Nas outras eleições, e quando foi nessa, tipo, a ficha não caiu, na verdade, para todo mundo, né? E ele sempre foi uma pessoa muito humilde na comunidade, todo mundo sempre
que precisava de alguma ajuda, né? E ele tivesse oportunidade, ele estava ajudando. Só que hoje, graças a Deus, ele pode ajudar de uma forma melhor ainda, né? Então foi isso que o pessoal da comunidade quis levar ele até esse cargo de vereador, né? Gilma, olha essa mulherada. É as morcegas. Não, antes de mais nada. Por que morcegão? Isso aí aconteceu, foi na empresa que eu trabalhava, na Panko, né? Que eu cheguei a gerente. Então, quando eu entrei lá, colocaram eu no pior setor que tinha, que era o setor de Limeira. E era um setor que era difícil de vendas. E eu, então, o que acontecia? Eu era o último a chegar todo dia na empresa. Aí o gerente, o pessoal de lá, nessa época eu era vendedor, falava assim: ô, seu morcego, nós queremos ir embora, você é o último a chegar todo dia, né? E aí eu aderi ao morcego porque eu conheço muita gente, eu não consigo guardar o nome de todo mundo. E aí, morcegão, beleza? Aí você começou a chamar todo mundo de morcegão. Todo mundo. E contou essa história em casa, então. Então foi mais ou menos isso aí que aconteceu, que surgiu o morcegão. A gente percebe a admiração das suas filhas por você. Elas todas enfatizaram a sua humildade, você não deixar de ser uma pessoa do povo, apesar de hoje estar num cargo de importância, como vereador, numa das cidades mais importantes, né, brasileiras, né? A gente tem aí a capital paulista, tem Guarulhos, Campinas. Então, como que é para você essa questão? Eu, inclusive, vi ali que a Mariana falou, olha, eu sou designer de sobrancelha e meu pai me dá o maior apoio. A Marcela falando desse exemplo, de sempre ver coisas positivas, para trazer coisas positivas para a sua vida. Como que é que essa questão de ser o marrom que as filhas tanto admiram e percebe coisas que parece, às vezes, para você ser pequena, mas que para elas são bem importantes? Eu acho assim, para qualquer pai, que nem eu já vim de uma geração mais... Eles tinham muita dificuldade de falar o que é a realidade, né, para os filhos, né? Existia muito você não pode falar isso para um filho, você não pode falar aquilo para isso, para aquilo, não. Eu adotei sempre o quê? Eu adotei sempre a palavra. Eu nunca relei nenhuma das minhas filhas. Então, eu sempre adotei o quê? A educação, você ser humilde. Todas elas começaram em colégios, redes municipais, depois levei para o colégio particular. Eu sempre falava assim, ó, onde você passar, larga a sua humildade, onde você passar, você larga essas coisas bonitas que você teve aqui, que elas doavam blusa, elas doavam caderno, às vezes pessoas que tinham dificuldade. Então, eu sempre passei isso para elas. Por quê? Porque quando nós tomamos uma pancada, que quebrou a família inteira, que teve dia que eu estava vendendo pote de doce. Você chegou a falir? Cheguei. Cheguei a perder minhas casas. É onde eu estava até no começo, que eu falei a parte da vida, assim, que se você não tiver uma família mesmo, você imagina você. Nasceu minha netinha naquela época, minhas 3 filhas desempregadas, minha esposa desempregada, e eu nessa época eu estava vendendo pote de doce. Então, tinha que eu não tinha que almoçar, eu guardar para trazer pelo menos uma mistura à noite, um leite para as crianças, para eles lá. Aí eu arrumei o primeiro emprego para Marcela, aqui no centro. Então foi uma fase assim muito difícil na nossa vida, mas que eu sempre ensinei para elas, porque quando nós quebramos, nós não tivemos problema. Por quê? Porque sempre eu falei para elas, sempre sejam humildes. Então, as 3 hoje trabalho. A Marcela, depois tirei ela para trabalhar na padaria comigo, trabalhou comigo 5 anos, acordar 4h30 da manhã, faz pão também, uma bruta. A Marina também, depois a Marina foi para design. A Priscila também sempre trabalhou, se formou em pedagogia. Olha, que legal. Você falou aí dessa época difícil que você quebrou, que você faliu. Daqui a pouco você fala um pouquinho mais sobre ela. E nesse meio você falou da sua netinha. E olha, tem também uma palavrinha dela aqui. Olha aí. Oi, pai. Oi, vovô. Tudo bem? Eu amo você, tá? Eu fiz coraçãozinho pra você. Olha aí, Marrom. Você é louco. Não precisa de tanto assim, não. Olha, gente, a gente aqui na Casa do Povo é justamente para a gente falar um pouquinho dessa outra história que você que está aí do outro lado não conhece, às vezes, quando você assiste algum
programa, ouve alguma coisa a respeito de ser um vereador, é justamente para falar dessa questão família, dessa questão da vida pessoal que todos nós temos. Você aí tem, independente da profissão que escolheu, você tem a sua história de vida. E a sua netinha? Que presente foi esse, Você é Marrom? louco. Eu falei pra Priscila, porque eles não contaram pra mim. A Priscila engravidou e não falaram. Ficaram escondendo de mim. E a gente Mas teve ficaram com medo? medo. Tá. Medo porque a Priscila é de risco, né? Sim. Priscila é de risco. Priscila tem uma cirurgia que abriu a coluna dela inteiro. Então, na época, quando a Priscila foi fazer a cirurgia da coluna, eu tirei ela da sala. O médico falou assim, por que você tirou ela da sala? Eu falei, Antes de operar? é porque eu tinha que assinar, né, um papel. Ah, é aquele que você está dizendo que... É que vai acontecer, ou ela não ia andar mais, Tá. ou ela ia travar, ou podia morrer na cirurgia. Sim. Então virou tudo aquilo lá, e o médico questionou eu, porque ela já tinha 13 anos. Aí eu peguei e falei para ele, era só para ela não ver isso, mas eu vou falar para ela, pode ficar tranquilo. Eu só não queria que ela visse eu chorar, só isso. Então eu pedi para Deus, depois no meio do caminho, falei, filho, ó, sim, assim. Aí eu desabafei com ela, porque eu nunca escondi nada dela nessas partes, Tá. sabe? Então, e para ter uma netinha que veio dela, eles sabiam que, tanto é que quando eu fiquei sabendo, acho que uns 2 meses antes, eu fiquei de cama uma semana. Travou minha coluna, tive que tomar até injeção, tudo, porque eu sabia do risco. E o que nós já tínhamos passado. De todo Veio esse- tudo aquela na Não, sua volta um mente. filme. Volta um filme na sua cabeça. Então, só quem passa, quem é pai, quem é mãe, às vezes sabe o que é uma realidade, o amor que você tem por um filho, e depois saber que você poderia acontecer. Não que eu não seja assim, vai. Mas perdeu aquele filho numa outra... Não, então, Uma outra são questão. coisas. E depois você fica sabendo, né, de coisas que ela falou assim, mas eu queria deixar algum presente para vocês. Depois ela falou isso para mim. Nossa. Então tá aí, esse porungão aí que vai dormir em casa 2, 3 vezes por semana para não ficar comendo fruta, vai dormir comigo 1h da manhã. Ah, é? Ela é minha companheira, você é doido. Então, Nossa, muito amor mesmo. né? então por isso que eu falo assim que, você vê, foi na fase que eu estava passando a maior dificuldade da nossa vida, e por isso que eu falo, Deus é maravilhoso, a vida é maravilhosa. O que eu tenho a dizer para as pessoas, nunca desista dos seus objetivos, porque a vida é uma roda gigante. Hoje você pode estar aqui, amanhã você está aqui, mas nunca desanime quando você está aqui, não. Volte tudo. Se eu falar para você, foi tão rápido a minha vida, aconteceu tudo, 2, 3 anos, tudo, comecei a vender pote de doce, daqui um dia o cara falou assim, ó, eu sei que você era gerente da empresa Panko, eu tenho uma empresa lá em Limeira, mas você não vai ter nada, mas eu te dou para você vender esses produtos nossos, te dou uma representação, e eu vendendo pote de doce, falei, não, daqui. Eu brinco até hoje que meu primeiro salário foi R$250, mas daquela empresa, a hora que deu 6 meses, 5, 6 meses, eu estava ganhando otimamente bem, continuei vendendo meus doces, aí já comecei, aí montamos a padaria de novo, rapidinho eu já estava com 6 funcionários, e aí em 2020, Sim. aí fui eleito vereador. Então, esse recado que eu falo para as pessoas, não desista. A vida ela é muito maravilhosa, a vida é bela, independente das suas dificuldades, e sempre eu falo, família. Família é tudo. Vamos ver umas fotos aí da família do vereador Marrom Cunha, que, como diz, né, tem que conviver com 5 mulheres. 5, Rodeado não é fácil não, viu? Rodeado de 5 mulheres, a gente tem aí olha, ó a Priscila grávida Olha lá, aí. Olha A lá. netinha. Que fofinha. Na mãezona. A mãezona. Isso aí é guerreiro, hein? Isso é louco. Ó, O aniversário já da do Purungão. Lorena, ó. Muito legal, hein, Marrom? E vocês, é bem essa questão de um pelo outro mesmo, né? Existem as briguinhas, mas... Normal de família, né? Imagina juntar 5 mulheres numa casa aqui. Mas não, se dão muito bem. Se Legal. dão muito bem. Marrom, você falou que nesse meio, né, inclusive, elas lembraram que, apesar de você ter sido eleito agora, não é de agora que você está na política, a gente está nos minutinhos finais. Como nessa história de idas e vindas, de altos e baixos, você acabou vendo que a política também era algo que você poderia exercer toda essa questão de trabalhar ajudando as pessoas?
Isso aconteceu em 2011. Eu tinha um campo sintético na John Boy Dunlop. E aí vieram as pessoas, fizeram um convite para mim entrar. Em 2008 me convidaram. Falei, não, tô aqui, espero alguma ajuda, nós estamos aqui, eu estava com o mercado. Aí em 2012 chamaram eu para participar da primeira campanha. Eu falei, eu nem pedi voto, eu sei. Eu sempre participei da comunidade, gosto de ajudar. Não usei nada da minha campanha, do que eu fiz de ajuda social, nas comunidades, os trabalhos que eu fazia, tudo nunca usei. Tanto é que uma vez até questionaram por que você não usou. Eu falei, não, eu acho assim, o que você faz com o coração, você não precisa de mostrar. Então são coisas que é de dentro de mim que me faz bem. E aí em 2012, fizemos nossa campanha simples. Eu tive 1.919 votos, fiquei primeiro suplente. Tá. Aí em 2016, faltou 26 votos. Aí em 2020 foi uma eleição mais complicada, que eu estava nessa fase difícil minha também. Houve algumas transições, né? Algumas que é normal na política. Às vezes existe assim, aqui troca, foi uma aqui campanha troca. na pandemia. Campanha na pandemia. Eu tinha muito voto de pessoas de mais idade. Então, foi assim, uma campanha que eu tive que mudar muito. Tanto é que eu chamei o meu irmão na época, falei, vamos ter que andar junto, porque é campanha com pandemia. E como nós vamos atingir esse público? Estava dificuldade financeira. Aí ele foi fazendo os trabalhos, acreditando muito, a família veio. Usou bastante rede social? Usamos bastante. Eu ainda tenho. Não é a minha equipe que é fraca, não, é eu que sou o problema de rede social. Eu não sou muito de ficar. Você é mais tradicional. Eu não gosto de ficar gravando muito vídeo. Eu falo para as pessoas assim, ó. Vocês querem ver o Marrom do jeito dele, você tem que pegar ele assim, numa rodinha, trocando ideia, para ele contar as piadas. Sei. Porque, de caso contrário, eu não sou assim. Entendo. Não tá dentro de mim, sabe? Sei. Então, quer dizer, a equipe sofre, então, hein, Marrom? Sofre. A equipe sofre. Olha, Marrom, nosso tempo está acabando e a gente está aqui justamente para falar do quanto então, hoje, você que veio do povo e a gente percebe na sua história de vida, de construção de família, de ajuda à comunidade, como é você representar o povo hoje aqui na Câmara Municipal. Sim, eu até tá tentando lembrar aqui o nome do vereador que falou assim, Marrom, você está eleito, tira uma foto sua e coloca aqui, que você vai ver daqui 2 anos, cabelo branco, eu não tinha cabelo branco, eu não tinha nada. Vai ser uma brincadeira que fizeram comigo, sabe? Mas todo mundo fala, né? Porque quando o presidente, prefeito, tira uma foto antes e quando sai, acontece isso também. Mas assim, eu senti um pouco quando eu fui eleito na política, porque são momentos diferentes, né? Sim. Porque você já não é mais o candidato, você já é um eleito. E você sabe o que você tem condições de fazer, porque às vezes eu sou muito sincero, assim, vou tentar ver do que falar, sabe? Então, eu senti um pouco essas dificuldades, eu senti um pouco que você vai levar umas pancadas. Então, para a gente que sempre trabalhava o oposto disso, para onde chegar, independente se não gostasse de ser, mas sempre sair de lá. Então, isso aí no começo eu senti mas hoje sofreu um pouco. Hoje, eu acredito assim, que nós estamos fazendo um trabalho legal pelos 2 anos que nós estamos ali, sabe? Conseguimos fazer projetos ainda está em andamento, mas trabalho dentro da comunidade, conseguimos fazer várias coisas que realmente nossos bairros ali, onde a base nossa, nós não tinha esse trabalho ainda. Então, eu acho assim, para mim é gratificante, né? É gratificante um lugar que você mora, que hoje você conquistou as coisas ali, foi você que, às vezes, na época, nós que pedíamos. Então, eu vou falar a verdade, eu estou realizado. Eu sei que não é fácil ser vereador, mas eu estou realizado. Tá certo, Marrom. Inclusive, você depois, quem quiser saber mais sobre a atuação do vereador Marrom Cunha, assiste o Em Pauta lá, que ele vai contar todos esses pedidos, o que ele tem feito nas comunidades, através dos seus pedidos, das suas indicações e projetos de lei. Porque aqui ele veio falar do Marrom mesmo. Muito obrigada. E já fica o convite aí para uma próxima oportunidade para a gente falar um pouquinho mais sobre esse futebol, sobre esses projetos no esporte. Tá bom, Marrom? Depois eu tenho que contar uma aí de uma porcona aí. Tá certo. Pode ficar pro outro? Pode ficar pro outro, porque essa aí é demorada, viu? Essa aí é quando eu nasci. Ah, é? Ela durocona. Mas depois nós conta. Isso tá aí certo, então, fica combinado aqui, então, gente.
na Casa do Povo fica por aqui, ó, nosso podcast e videocast da Câmara Municipal de Campinas, aqui produzido pela TV Câmara Campinas. Lembrando que você sempre tem uma estreia toda sexta-feira às 9 horas da manhã no Spotify e às 9 da noite na TV Câmara Campinas. E depois você pode ouvir e assistir a hora que quiser, porque fica disponível lá na plataforma do Spotify também e, claro, no YouTube da TV Câmara Campinas. Até um próximo na Casa do Povo. Obrigada, Marrom. Eu que agradeço. Um abraço a todos.